Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todas estejam bem. Eu tô bem, graças a Deus, tudo em paz. E tô aqui agora começando a nossa penúltima aula desse ano. Penúltima aula? Pois é, o ano tá acabando e a gente está encerrando. Semana que vem, dia 23, quarta-feira, nós teremos a nossa última aula. Nós faremos o nosso encerramento, tá? No finalzinho desse vídeo eu vou falar para vocês como é que a gente vai fazer o nosso encerramento. Mas agora nós vamos falar sobre este ano. E olha quem eu trouxe para participar conosco dessa aula. A minha máquina de costura, a minha Vigorelli. Ela esteve presente em algumas aulas, alguns vídeos que nós fizemos, lembra? Quando falamos sobre costura, quando falamos sobre tantas lembranças, ela esteve presente. E aí hoje eu resolvi trazê-la como uma forma simbólica de costurar o que a gente vai conversar aqui hoje. O que a gente vai trazer nessa aula. A gente vai costurar tudo isso, simbolicamente falando. Porque nós vamos conversar hoje sobre como foi 2020. 2020 começou como todo e qualquer ano. Réveillon, os nossos sonhos, desejos, promessas de ano novo. Janeiro, fevereiro, veio o carnaval, entramos em março e de repente em março tudo mudou. E a partir de março, esse ano se modificou, se tornou um ano diferente, um ano jamais imaginado por nós, um ano difícil. Mas um ano repleto também de muitas coisas. Talvez um ano muito significativo. Um ano que marcou a nossa história e a história do mundo inteiro. Os seus netos, bisnetos, irão estudar sobre 2020 na escola. Quando estiverem com aula de história, terão lá, incluso nos livros, 2020. E a gente vivenciou isso. A gente está vivenciando isso. A gente está passando por esse ano. Estamos passando bem, eu acredito. Estamos chegando no final do ano. Como eu falei, não foi fácil. Foi um ano bem difícil, bem complexo, que requer da gente, e ainda requer muita sabedoria, muita compreensão, muito entendimento. Em alguns momentos, a gente vivenciou sentimentos como medo, tristeza, angústia. Em outros momentos, alegria, um certo alívio, paz. Cada uma tem vivenciado esse ano de uma maneira diferente. E cada uma de vocês tem um olhar diferente para este ano. E é isso que eu quero saber, e é isso que eu quero ouvir, e é isso que nós vamos conversar. Para falar um pouquinho desse ano, então falando em março, tudo mudou. Aí nós ficamos até junho sem nos falarmos, sem termos contato, sem termos a nossa aula. A partir de junho, nós começamos a ter aula. Eu anotei aqui quantas aulas foram. Vocês têm ideia de quantas videoaulas, quantas aulas nós fizemos assim por vídeo, pelo celular? Chutem! Quantas aulas vocês acham que foram? Eu tenho aqui e eu vou falar. Mas primeiro eu quero que vocês pensem. Depois vocês vão me falar se vocês chegaram perto desse número. Quantas aulas por vídeo pelo celular nós fizemos este ano? Contando a aula de hoje, 28 aulas. 28 vídeos. Semana que vem com o encerramento serão 29 videoaulas. Não é pouco não, né? Foram bastante aula. Nós começamos, e agora eu vou dar uma recapitulada, por isso a nossa máquina aqui também para costurar tudo que nós vivemos e lembramos deste ano. Começamos falando sobre a literatura de cordel. Eu trouxe um cordel, e algumas de vocês trouxeram. Dona Edileuza trouxe um cordel, alguns cordéis, e algumas de vocês recitaram versos, poemas. Lembram? Depois nós falamos sobre os cantos de trabalho, as músicas que são cantadas nos rituais de trabalho, como nas casas de farinha,
lavando roupa na beira do rio, colhendo café, milho, algodão, feijão. As músicas que eram e ainda são cantadas nos momentos das atividades, no momento de trabalho, para tornar este momento mais gostoso, mais leve, mais prazeroso. E algumas de vocês trouxeram ainda alguns cânticos, algumas músicas que eram cantadas por vocês, ou que vocês ouviram as mães, as avós cantarem. Depois nós falamos sobre festa junina, festa de São João. Falamos de outras festas também, como festa Folia de Reis, como Carnaval. Falamos das brincadeiras de criança, as brincadeiras de roda, as cirandas, as brincadeiras que vocês faziam quando eram crianças. Falamos sobre danças brasileiras, a ciranda, carimbó, que mais? Foram tantas danças, né? O Congo. Falamos sobre a chita, aquele tecido maravilhoso que vocês inclusive usaram para compor a colcha de retalho de vocês. Falamos da origem, da história da chita, como é que a chita chegou no Brasil. E hoje ela é um tecido tão brasileiro, mas que veio da Índia, através dos portugueses. Lembram? Falamos da peneira, a peneira nossa, de cada dia. Olha a minha peneira aqui. Tá aqui. Coloquei aqui na parede da minha sala, aqui do meu ateliê, como um símbolo até para esse ano. E falamos do simbolismo da peneira, do peneirar, do tirar, olha, eu tenho uma outra peneira aqui, do chacoalhar e selecionar aquilo que é bom e daquilo que não é bom. E esse ano, acho que a gente peneirou muitas coisas, né? A peneira, simbolicamente, nos trouxe isso também, peneirar. E é isso que eu quero também falar com vocês mais pra frente, daqui a pouquinho. Então, falamos dessa simbologia da peneira. Falamos do que tinha nas casas de vocês de antigamente. Das riquezas do Brasil. O café, o milho, o tabaco. Falamos da riqueza musical, da nossa cultura musical. E falamos sobre o Luiz Gonzaga, sobre a sua história, sua origem, o quanto ele é importante para a nossa história musical, para nossa, com o forró, que é uma música tão nossa, tão cultural, tradicional nossa. Depois falamos do terreiro, do quintal, como um espaço de carinho e afeto, onde aconteciam as brincadeiras, as festas, os encontros, o aprendizado de vida de vocês. Falamos das árvores que tinham no terreiro, árvores frutíferas, árvores usadas para chás, como alimento. Falamos das ervas, das plantas, dos chás, da cura que vem da terra. Falamos da casa de vó, que é o lugar mais doce do mundo. Falamos da árvore, da sabedoria, da ancestralidade através da árvore, da história da árvore dos sapatos, e também da sabedoria através da história do ipê, do ipêzinho. Falamos da sabedoria que vocês adquiriram com a origem de vocês, a família, os pais, os avós, tios, madrinhas, da sabedoria adquirida no decorrer da vida até chegar agora. Falamos do Outubro Rosa e do quanto eu vejo flores em vocês, flores do nosso jardim, desse jardim lindo do MCI. Falamos do que vocês têm de melhor a oferecer, os dons, as habilidades, aquilo que vocês sabem fazer muito bem, que vocês têm de melhor. Falamos da cozinha como a guardiã das heranças e das boas lembranças, e vocês trouxeram receitas maravilhosas, deliciosas. Falamos da saudade, através da história da colcha de retalhos. Falamos da saudade que compõe as nossas vidas, daquilo que a gente tem saudade, dos tempos de infância, dos momentos vividos. E falamos da costura da vida, com aquela música gostosa que eu trouxe, e do bordado, de bordar as histórias e as memórias. E falamos também dos sonhos, que ainda tem de sonhos a serem realizados, de desejos. Fizemos ali o potinho dos sonhos, olha ele aqui. Ó, tá aqui com os sonhos de vocês. Falamos dos conselhos que vocês, mulheres sábias, podem dar, e vocês deram vários conselhos para mim, para vocês, conselhos que vocês dão para os filhos, netos, bisnetos, amigos.
E semana passada falamos do orgulho que vocês sentem dos momentos de vida de vocês, da trajetória de vida, e inclusive desse momento que estamos vivendo aqui na pandemia. E hoje, a nossa 28ª aula, através de vídeo, eu quero falar com vocês sobre como foi 2020 para vocês. Eu quero ouvir de vocês como é que foi este ano, como foi o ano de 2020. Eu quero ouvir de vocês o que vocês veem de positivo nesse ano. Eu sempre falo que o olhar positivo depende de como a gente olha. Eu gosto de usar uma imagem que eu vi uma vez no Facebook. A gente está sentada num ônibus. Tem a janela de um lado, a janela do outro. Desse lado, tem o tempo fechado, nublado, tudo escuro, vai cair uma tempestade. Deste outro lado, tá ensolarado, lindo, céu azul, as nuvens, uma linda, belíssima vista. Quem já não viu isso em algum momento? A gente olha para o céu, para um lado está tudo escuro, para um lado tudo escuro, parece que vai chover. E do outro ainda o sol brilha, tudo claro e bonito. Que lado a gente decide olhar? Para que lado nós vamos voltar o nosso olhar? Para aquele escuro, nublado, que vai chover, que vai trazer uma tempestade? Ou para aquele ensolarado, lindo, bonito? Depende para onde a gente olha. E é assim que a gente vê o que é positivo e o que é negativo. O que é bom e o que não é muito bom. Porque eu não gosto muito de usar a palavra ruim. É bom ou ruim? Não. Para mim é bom ou não é muito bom. Eu acho ruim uma palavra muito forte. Eu não gosto dessa palavra. E eu, Cristina, neste momento, não defino 2020 como um ano ruim. Não. Passamos por dificuldades, tivemos perdas. Algumas pessoas, eu tive perdas na família, né, por conta do Covid. Tive que adaptar meu trabalho por vídeo. Passei por alguns momentos de medo, de ansiedade, de angústia, de tristeza. Mas passei por momentos também de olhar e falar: estou aqui, estou viva. Esse ano está acabando, estamos vencendo mais esse ano. Vamos começar um novo ano no ano que vem. Será que nos cabe fazer planos e sonhos? Para mim, sim. Sonhar com 2021 diferente. Sonhar em realizar coisas que eu não pude realizar em 2020. E não as coisas que eu queria realizar, não. Eu já penso em coisas novas. Porque se não foi possível realizar em 2020, talvez não era para ser. Então vamos realizar outras coisas em 2021. Então eu trago o meu olhar com uma maneira de ver este ano. E aí eu quero que vocês falem deste ano. E o que vocês veem de positivo neste ano. O que esse ano de 2020 trouxe para vocês de bom, de positivo. Houveram dificuldades? Quais foram essas dificuldades? Essas dificuldades foram superadas? Vamos falar disso também? Foi complicado? Foi difícil? Foi diferente? Como é que vocês definem 2020? Eu falei já de mim. Eu defino como um ano difícil, um ano diferente. Mas um ano de aprendizado. Aprendi muitas coisas. Como eu falei semana passada, a fazer aula por vídeo, a conversar com vocês por WhatsApp. Então isso para mim foi um aprendizado muito grande. Aprendi que eu consigo viver com menos, bem menos coisas. Muito menos. Eu tenho bastante roupa, bastante sapato, que eu ainda vou selecionar e doar. Já tirei bastante coisa esse ano. Ainda tenho coisa para tirar. Eu aprendi que eu consigo viver com poucas peças de roupa. Por conta da pandemia e por conta do meu trabalho de manhã, que é um local da saúde, é um local onde eu fico exposta, eu sou obrigada, assim como a maioria das pessoas que saem na rua, com a maioria não, assim como todas as pessoas que saem na rua, chegar em casa e colocar as roupas para lavar. Eu já chego, tiro e ponho para lavar. Sapato, deixo do lado de fora. Então, para não ficar toda hora com muita roupa para lavar, eu selecionei algumas peças de roupa. Eu acho que eu já contei isso para vocês. E aí eu fui usando essas roupas. Agora eu já renovei, já estou usando outras. Uma quantidade de roupas para usar nesse período.
Porque como a gente lava todo dia, ela vai ficando mais gasta, mais surrada. Então, para não fazer isso com todas as roupas e aí detonar todas as roupas, eu selecionei uma quantidade de roupas. Eu selecionei 2 pares de sapatos. E aí eu percebi que eu não preciso de tanto sapato. Eu tenho 2 pares de sapato. Eu percebi... Desculpa. Tomar água que me deu sede. Eu percebi como é precioso e importante estar na minha casa. Eu percebi como está a minha casa. Percebi coisas que eu preciso fazer, ó. Que eu até sabia. Uma fechadura, uma maçaneta que não tá boa. Tem uma porta aqui, que é aquelas portas que dobra. Né? Elas são assim, e aí dobra, fica fechadinho. Soltou a molinha de cima já faz tempo. Eu sei disso, meu marido sabe. Mas só agora a gente resolveu arrumar. Por quê? Porque a gente está em casa. Então eu passei a ter um outro olhar para minha casa. Eu gosto muito da minha casa. É o meu lugar de descanso. É o lugar onde eu me refaço. É onde eu tenho paz. É onde eu estou com as pessoas com quem eu amo. Mas muitas vezes eu deixei muitas coisas assim para lá por dizer que não tinha tempo para fazer. E aí esse momento me trouxe esse olhar para minha casa, que eu preciso cuidar. Eu vou pintar minha casa, viu? É um dos planos agora para 2021, janeiro de 2021. Eu e maridão João, vamos pintar a nossa casa. E nós mesmos. Porque trazer uma pessoa para dentro de casa para pintar pode ser arriscado. Colocar um pintor dentro de casa neste momento. E por que não a gente pintar a nossa casa e colocar nessa pintura, nesse cuidado, todo o nosso amor e carinho pela nossa casa? Por esse espaço que nos abriga desde quando a gente mora aqui. Eu moro aqui nesse condomínio há 11 anos, indo para 12 anos. Mas é o lugar que nos protege. Estamos protegidos dentro da nossa casa. Então precisamos ter esse cuidado. Eu percebi isso. De cuidar um pouco mais, de dar um pouco mais de atenção para minha casa. Então isso foi um lado positivo. Eu sempre trabalhei, chegava em casa, a casa ia ficando, limpava, fazia a faxina, a organização, mas muita coisa não tinha tempo de fazer. E agora eu estou tendo tempo. Então eu estou tendo como positivo esse cuidado para minha casa que eu precisava ter. E é isso que eu quero ouvir de vocês. O que vocês viram? Olha aí, como é que foi 2020 para vocês? O que vocês veem de positivo em 2020, nesse período? Quais as dificuldades que vocês encontram? O que vocês acham que foi mais complicado para lidar? E como é que vocês finalizam 2020? Se vocês tiverem que falar uma palavra para finalizar 2020, qual seria essa palavra? A minha palavra é esperança. Eu finalizo 2020 daqui a 15 dias, 16 dias, com esperança. E é isso que eu quero ouvir de vocês agora. Ok? E para o encerramento da semana que vem, vamos fazer como se fosse um encerramento mesmo. E aí, durante a aula, eu vou pedir algo para vocês para a semana que vem. Tá bom? Então, vocês ficam na expectativa durante a aula, eu vou falar o que eu quero de vocês para a semana que vem. Como vai ser o nosso encerramento, tá? Mas para a aula de agora, para a aula de hoje, vamos focar em 2020. Como foi 2020? O que vocês veem de positivo? Quais foram as dificuldades? E como vocês superaram? O que foi complicado, mas vocês superaram? E uma palavra para fechar 2020. Uma palavra. Ok? Vamos lá bater esse papo? E aí depois tudo isso que vocês falaram eu vou costurar aqui, ó. E aí vou colocar para vocês. Tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.